Para o Senhor, irmãos em Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Paulo Carvalho. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Como vocês já sabem, aqui não falamos de religião, mas sim da santa e gloriosa palavra de Deus. Logo mais estaremos fazendo orações para que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas sobre a tua vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, oração, pregação, gosta de glorificar o nome do Senhor, já se inscreve no canal e já compartilha com seus amigos, com seus irmãos que também gostam desse tipo de conteúdo. Mas primeiro, vamos estar fazendo menção da santa e gloriosa palavra de Deus, que fica no livro de Provérbios, capítulo de número 16, a partir do verso número 1, que diz bem assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos olhos, mas ao Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. A palavra de Deus é linda e eficaz para com as nossas vidas. Vemos aqui no livro de Provérbios, livro escrito por Salomão, que todos sabem que o próprio Deus disse que antes dele nem depois dele haveria ninguém tão sábio quanto ele. Então, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Salomão nos ensina como um manual de vida sabedoria aqui da face dessa terra, mas também sabedoria divina. E ele começa no primeiro versículo dizendo: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ou seja, as preparações vêm de nós. Temos que preparar. O próprio Senhor Jesus Cristo vai nos relatar em Lucas capítulo de número 14, a partir do verso de número 28, que nenhum homem constrói uma torre sem antes se preparar, sem antes calcular, sem antes projetar, para que venha construir, porque o próprio Jesus diz, para que ele não venha construir e não tenha condição de terminar, para que assim ele não seja envergonhado. Então temos que nos preparar como o próprio Senhor Jesus já nos ensina a preparar. A vida é uma preparação. Como assim, pastor? Antes de você nascer, os seus pais, a sua mãe, os seus parentes já prepararam ali o enxoval, já prepararam ali alabanto e daragasobidabestria, o seu berço, e a Bíblia vai dizer que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já te ungiu as nações como profeta. Ou seja, Jesus está dizendo, tem preparação aqui na terra, mas também tem preparação do céu sobre a tua vida. Antes de você nascer, Deus já tinha preparado a tua história, Deus já tinha preparado a tua caminhada. Antes de você nascer, alabando e daragasobidabestria, Deus já tinha preparado uma unção pessoal, sobrenatural sobre a tua vida, mas dos homens também eu preparar. Como já foi dito, quando você vai nascer, uma preparação, e também a noiva, quando vai se casar com o noivo, no dia do casamento ela se prepara, ela vai ao salão, arruma o cabelo, escolhe o vestido ali que ela vai usar, já prepara antes mesmo do casamento acontecer, já pensa qual vai ser a ornamentação, como é que vai ser os enfeites de mesa, qual vai ser o som que vai tocar na hora que a noiva entrar, na hora que o noivo entrar, na hora que o pai e a mãe entrar ali, já é tudo preparado. Então há uma preparação, e por isso Salomão está dizendo aqui que a preparação é algo que está no coração do homem, mas a resposta final vem de Deus. Tem muitos que dizem meio assim que a sorte é algo, é a oportunidade que encontrou alguém que estava preparado para realizar.
Ou seja, quando a oportunidade aparece, você está pronto, está preparado, eles chamam de sorte, mas nós que servimos ao nosso Deus, chamamos de providência de Deus sobre as nossas vidas. E Ele está dizendo, tem providência de Deus sobre a tua vida, tem providência de Deus sobre a tua casa, tem providência de Deus sobre a tua família. Ele está dizendo, eu estou entrando com providência sobre a tua história, mas a providência vem para quem está preparado, a providência vem para quem está, aleluia, buscando. Assim a vida, antes de você nascer, já prepararam. Aí você nasce ali, começa a crescer, aí já tem a preparação intelectual, você já vai estudar na escolinha, depois você vai para o ensino médio, depois cursa uma faculdade, e assim é feita a sua preparação intelectual para o mercado de trabalho. Outros aprendem também ali com cursos técnicos, aprendem às vezes na prática, trabalhando ali já com alguém que abre a oportunidade de aprender. Mas é formado o caráter do ser humano de acordo com o que ele vai se preparando. E vivemos numa geração nos quais os jovens não se preparam para mais nada. A preparação deles é só no jogo que ele vai jogar, é no post que vai ser feito na rede social, é aleluias em algo supérfluo das coisas deste mundo. E Jesus vai dizer, buscai o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso é demais coisa, então é necessário uma preparação. E como foi dito aqui, a noiva, quando vai se casar com o noivo, ela se prepara para as núpcias, e assim somos nós, a noiva do Cordeiro. Quando Jesus voltar, temos que estar preparados. Quando Jesus voltar, temos que estar prontos. Quando Jesus voltar, temos que estar na posição, temos que estar adornado, as roupas têm que estar brancas como a neve. Quando Jesus voltar, somos a noiva esperando o noivo, mas muitos não estão preparados. Muitos não estão preparados. Eis que o noivo está às portas. Estão dizendo, lá vem o noivo, lá vem o noivo. E esse é o dever, esse é o papel dos profetas dos últimos dias, da igreja na face dessa terra, é dizer, lá vem o noivo, está chegando o noivo, Jesus está voltando, e a igreja, a noiva do Cordeiro, tem que estar preparada para receber o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então a primeira etapa é a preparação. Então a preparação também está dizendo aqui que é do homem, mas é providência de Deus para você receber o milagre, porque o texto diz, as preparações do coração, aleluia. O texto diz, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. A Bíblia vai dizer que dos homens tem muitos planos, mas a palavra final vem de Deus. Então Deus que dá a palavra final, Deus que nos garante a resposta final. O que você está dizendo, pastor? Ele está falando contigo. Não é o médico que dá a palavra final, não é o advogado que dá a palavra final, não é o juiz que dá a palavra final. A palavra final vem de Deus, e Deus tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é final sobre a tua história. Então vemos que tudo existe uma preparação. Vamos ver no livro de Gênesis ali, todos conhecem a história de José. É um sonhador, é um menino que sonha, é um menino que desde novo, a revelação da grandeza de Deus estava sobre a vida dele. Todos já sabiam que ele ia ser governador pelos sonhos que ele abria a boca. E muitos dizem, os irmãos se levantaram porque José abriu a boca.
Os irmãos se levantaram porque José contou seu sonho. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: ninguém pode parar o sonho de Deus na tua vida. Ninguém pode parar os projetos de Deus sobre a tua vida. Ninguém pode parar o caminhar. Alai andou biragaçubidarábia. Seu sobre a face dessa terra. Se você estiver andando com ele, o inimigo pode se levantar o tanto que for, mas vai te levar para mais perto da promessa, para mais perto da honra e glória do nosso Senhor. Todos conhecem a história. Os irmãos jogam ele no fundo do poço. Os irmãos colocam ele para morrer. Os irmãos colocam ele ali para que a sua vida, aleluia, fosse ceifada. E ao jogar ele no fundo do poço, abandonado, Deus usa um dos irmãos ali para vender ele como escravo. Coloca ali a vontade e o desejo de lucrar com ele. Porque o inimigo é assim, ele quer te matar. Mas não podendo te matar, ele quer lucrar em cima de você. Não podendo te matar, ele vai querer ganhar em cima de você. É como aquela menina ali que tinha espírito de adivinhação. E ela durante dias ficava gritando, aleluia, explanando quem era Paulo. Até que chegou um ponto em que Paulo não aguentou e falou: sai dela, espírito maligno. E nunca mais aquele espírito maligno esteve nela. Mas havia homens que lucravam com aquele demônio que estava sobre a vida dela. Então, tem pessoas lucrando com o inimigo sobre a vida de muitos, sobre a face dessa terra. Infelizmente, o pecado é algo lucrativo. Infelizmente, aquilo que desagrada a Deus é algo que tem dado muito dinheiro. Infelizmente, é o que vemos nos dias atuais. E se formos buscar na história, não é diferente. Todos conhecem a história. José é vendido. José vai parar no Egito. José vai lá, começa a governar a casa de Potifar, que foi quem comprou José. Ao não querer se deitar com a sua esposa ali, ele foge, a capa dele fica. Aleluia. E ele é julgado. Aleluia. Por uma injustiça. E essa injustiça leva ele ao cárcere. E do cárcere parece que a história dele acabou mais uma vez. Mas o interessante é que tem sonho. Quem tem projeto de Deus sobre a face dessa terra, Deus permite que pareça que nada vai dar certo, que tudo acabou, para Ele mostrar que Ele é Deus sobre a vida. Ele está dizendo: eu vou mostrar que eu sou Deus sobre a tua história. Eu vou mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida. Eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar que sou Deus sobre a tua história. E o meu nome vai ser exaltado e glorificado. Até aleluias. Todos conhecem a história. Está o copeiro e o padeiro ali, conta seu sonho. José revela e que o copeiro ia voltar para o palácio e o padeiro ia ser enforcado. E o tempo passa até que o rei começa a ter um sonho. E o sonho do rei é, aleluia, 7 vacas gordas estavam pastando ali, e vinham 7 vacas magras, e as 7 vacas magras vinham e comiam as vacas gordas. Aí ele dorme, acorda novamente, dorme novamente. Aí ele tem outro sonho: 7 espigas de milho, bonitas, saudáveis, grandes. E depois vem 7 espigas secas, murchas, feias, pequenas, mirradas. E as 7 feias, mirradas ali, comem as 7 espigas bonitas. E ele fica ali angustiado no seu coração. E quero já abrir um parênteses para dizer: era Faraó, irmãos. Deus revela para quem é crente, mas também Deus revela para quem é profano. Deus está conversando com nós todo o tempo. É como aquele filme que tem ali gospel ali conversando com Deus. A grande história do filme é que Deus conversa o tempo todo conosco, através de uma música, até do ímpio que você escuta quando está passando na rua, através de um pedaço de um capítulo de um filme, de uma novela que você passa, escuta, vê em algum lugar, quando você está lanchando, almoçando. Deus usa tudo e todos para falar conosco. O problema é que a insensibilidade à voz de Deus é muito grande. Mas Faraó está ali agora, preocupado, e ele chama os magos, chama ali os feiticeiros, encantadores,
todos aqueles que estavam ali debaixo da tua mão, e nenhum deles pôde interpretar o sonho dele. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para ti, outro não consegue fazer. A porta que Deus tem aberta para você, outro não passa por ela. O que Deus tem para tua vida é teu. Ninguém tasca, ninguém rouba. Ele está dizendo: a porta é tua e você que vai passar. Ele está dizendo: a cadeira é sua e você que vai assentar. Ele está dizendo: o sonho é seu e é você que vai realizar. Aleluia. Até que o copeiro se lembra e comenta, e Faraó manda chamar José. José agora é adornado, veste ali uma roupa bonita, se arruma e vai diante de Faraó. E ao chegar no Faraó, o Faraó diz: olha, eu fiquei sabendo que você pode interpretar, você pode revelar o meu sonho. Aleluias. E ele vai dizer: eu não, mas o Deus que eu sirvo pode. Esse é o primeiro sinal de alguém que é chamado, escolhido e separado por Deus. Toda vez que, aleluias, que eles tentam glorificar o teu nome, você diz: não, não sou eu não, é Deus que me usa. Não sou eu que curo, não, é Deus que cura. Não sou eu que liberto, não, é Deus que liberta. Não sou eu que faço, não, é Deus que faz. Todos conhecem a história. José vai lá, revela o sonho, revela, aleluia, que o Faraó estava sonhando e diz: esses dois sonhos são um só. É o seguinte: 7 anos de abundância vai vir, 7 anos de colheitas fartas virão, mas logo depois desses 7 anos virão aí 7 anos de aleluia, de seca, de fome, de miséria. E eu já te aconselho, aleluia, pega alguém inteligente, e já manda ali os seus governadores se prepararem, e a 5ª parte, aleluia, de toda a colheita vocês vão e guardam, para que nos 7 anos, quando a fome chegar, tenha alimento, tenha mantimento e tenha prosperidade. E o rei, aleluia, o Faraó vai dizer: ah, José, eu não conheço nenhum homem mais sábio e mais inteligente que você. A partir de hoje, você é governador do Egito, você que vai mandar nesses governadores que estão embaixo aí, você que vai mandar, aleluia, nos responsáveis pelas províncias. Ele está dizendo: eu vou te colocar na cadeira de honra, eu vou te colocar na posição de destaque. Mas José ensina o que aqui nesta palavra? A preparação. Então existe o dia bom, mas também existe o dia mau. Existe o dia de abundância, mas existe também o dia de escassez. Paulo vai dizer: já vivi no muito e no pouco. Eu já vivi na abundância e já vivi na escassez. Eu sei viver em todas as situações e continuar glorificando o nome do Senhor. Então, se você está passando por um momento de prova, de luta, de choro, de dificuldade, eu tenho uma notícia para você: é uma fase, vai passar. Mas se o período que você está passando na tua vida é um período aí, aleluia, que você ainda está na fartura, está na abundância, tudo está dando certo, eu também tenho notícia para dizer: vai passar. É tudo fase. Salomão vai dizer: não há nada de novo embaixo do céu. É o quê? A vida é cíclica, é se repetindo, é Deus trabalhando na vida de cada um. Então a Bíblia vai nos relatar aleluias, que teve uma preparação, e a preparação deu certo, pastor, sim. Tanto é que na época da fome, os irmãos de José vão lá, junto com o pai dele, depois, a pedido de José, vão comprar mantimento no Egito, porque estava todo mundo passando fome, e no Egito tinha comido. Por quê? Porque houve uma preparação. E às vezes você questiona Deus: mas Senhor, por que a vida do ímpio tem fartura? Por que a vida do ímpio, ele come o melhor dessa terra, sempre que a promessa do Senhor, que nós comeríamos o melhor dessa terra, nós que vamos receber o melhor da parte de Deus? Mas nós vemos o contrário, mas não vemos que muitos aí estão se preparando. Tem muitos que servem a Deus, mas não tem ali uma reserva, não tem ali um guarda financeiro, não faz ali um investimento. E Salomão vai nos ensinar
aos meus amados eu dou enquanto dorme. Ele dá aos seus amados enquanto dorme, ou seja, você está dormindo e está ganhando. O que você está dormindo e começa a ganhar? Investimento, irmão. É investimento financeiro. Ou você tem um aluguel que você recebe, você está dormindo, mas todo mês, no dia tal, você recebe. Ou é um fundo imobiliário que você tem, no certo dia lá você recebe. Ou é um CDB que você recebe diário. E assim vai sucessivamente. Não trabalhe com finanças, mas é para você entender que há uma preparação para o futuro. Mas muitos vivem, é verdade, que nós cremos que Jesus está às portas, mas como Paulo pregava aqui no tempo dele, ele também pregava como se Jesus fosse voltar àquele momento. Nós temos que nos preparar como se Jesus fosse voltar agora, no próximo minuto. Mas também temos que nos preparar para que se um dia chegarmos na velhice e Jesus ainda não tiver voltado, nem para todos e nem para nós. Há uma preparação. Então o segredo da vitória é a preparação. A Bíblia vai dizer também em Neemias ali, quando houve notícia que a cidade do povo de Deus estava destruída, assolada, ele pede ao rei ali cartas, aleluia. Depois de jejuar, estou correndo com a história para chegar na parte que para os irmãos entender o que eu estou dizendo desta palavra. Ele chega ali, depois de jejuar, cabisbaixo, triste. O rei fala, ele diz que está triste por causa da cidade. E o rei, aleluia, permite que ele vá. Mas antes dele ir, ele já estava se preparando. Ele já estava projetando. Ele já estava planejando. Aleluia. Como assim, pastor? Ele já pede cartas. Primeiro, para passar dentro de algumas terras que poderiam ser atacados. Segundo, ele já pede também carta para pegar madeira para reconstruir as portas da cidade, porque ele sabia que as portas estavam queimadas no fogo. E ao chegar na cidade, ele faz o quê? Faz uma ronda por toda a cidade, começa ali a fazer um documento relatando. Imagino eu, olha, aqui está quebrado, essa parte do muro aqui está pela metade, essa parte aqui está completamente destruída, essa parte aqui nós vamos usar aquele material que está ali jogado ali, a gente consegue reconstruir. Tanto é que ele reconstrói o muro com as pedras queimadas, ou seja, era com o próprio material que já estava lá. Então o problema não era falta de material, o problema era falta de planejamento. É o que Deus está dizendo. O seu problema não é falta de material, não é falta de provisão de Deus, o seu problema é falta de planejamento. Chegou o tempo de você planejar o teu futuro, chegou o tempo de você projetar o futuro da tua família, dos teus filhos, das suas finanças, da sua vida empresarial, da tua vida financeira, da tua vida secular, do teu ministério. Chegou o tempo de você projetar. Então é necessário. Aleluia. Então há uma preparação. E no versículo número 2 diz bem assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então nós entendemos que Deus pesa o nosso espírito. Deus é o único que consegue olhar para mim e para você e saber a real verdade das nossas situações. Ele consegue olhar para você e saber se as suas intenções são verdadeiras ou são falsas. Ele sabe olhar para você e saber se você está na prova mesmo ou se não está. Ele sabe quando você chega na igreja e chora, se você está chorando pela presença dele, ou se você está chorando por um namorado que te deixou, ou se você está chorando porque tem uma conta para pagar. Não estou dizendo, irmão, que não podemos chorar por outros motivos na casa de Deus, mas Ele sabe quanto é por adoração, quanto é por necessidade, quanto é por depressão, por angústia. Ele sabe a lágrima que cai no teu rosto, o que contém nela. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, quando você só está gemendo ali, não sai uma palavra da tua boca, Deus sabe. Eu sei que às vezes não temos nem palavras para orar. Vamos orar, não conseguimos nem falar nada. Colocamos o joelho no chão e falamos Senhor, e não conseguimos mais prosseguir. Tamanha dor, tamanha luta, tamanha ferida,
tamanha prova que adentrou na sua vida. Eu sei que é difícil. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele já avisou que não seria fácil, e por isso que eu sei que a sua vida não é fácil. Se você está aqui servindo a Deus, se você está assistindo esse vídeo, se essa palavra chegou até você, é porque tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Mas não é fácil estar na presença de Deus. Certa vez eu ouvi uma pastora dizendo: nossa, servir a Deus é bom demais, é só glória a Deus, aleluia, é só vitória, é só aleluia, bênção, é só glória de Deus. Eu imaginei, Senhor, é de duas uma, ou ela está mentindo, ou o dia mau ainda não chegou. Passou pouco tempo, o dia mau chegou na vida da irmã. O esposo dela passou por enfermidade terrível, que ela desceu ali, aleluia, na olaria de Jeová, e nós também oramos com ela, e Deus deu o milagre, Deus deu vitória. Mas primeiro ela deu o testemunho que servir a Deus era só bênção. Tem gente que é igual o Jó ali. Jó era próspero, tinha dinheiro, tinha tudo que você imaginar de bom nesse mundo, ele tinha. Aí depois que a prova vem, ele fica leproso ali, todo mundo abandona, perde os filhos, perde dinheiro, perde criação, perde tudo. Ele fala: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de verdade. Então a prova vem para que venhamos conhecer verdadeiramente a face de Deus sobre as nossas vidas. Mas ele diz aqui que somos pesados na balança. E como eu disse aqui, há uma preparação da noiva para encontrar com o noivo. E a noiva muitas vezes não está preparada. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você sobe. Se Jesus voltar hoje, você vai ouvir: vinde bendito do meu Pai. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo número 7, que a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à salvação. E a Bíblia também vai dizer que a porta é larga, aleluias, é a que leva para a perdição, e muitos são que passam por ela. E na porta estreita diz assim o texto: e poucos são que passam por ela, ou seja, muitos vão, aleluias, naquele grande dia ouvir: afastai de mim, maldito, eu não vos conheço. E poucos são os que serão salvos. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Mas vivemos um tempo que fala: é a graça, é o favor não merecido, eu sei. Vivemos o tempo da graça porque pecamos, e se confessarmos os nossos pecados a Deus e arrependermos, deixarmos a prática, a misericórdia de Deus nos alcança. Antigamente no Velho Testamento não era assim, teria que fazer sacrifício, era uma luta, era uma prova. Mas veio Jesus e fez o sacrifício supremo, perfeito. Isso que é a graça. A graça agora você tem acesso ao nosso Deus diretamente. O véu do templo já foi rasgado. Isso é a graça. Naquele tempo do Velho Testamento não. Eles não ouviam a voz de Deus. Mas hoje você pode ouvir a voz de Deus. Deus pode falar contigo. E Deus fala o tempo todo, mas nós muitas vezes não ouvimos. Nós muitas vezes não recebemos a palavra de Deus. Porque Deus só fala com você quanto é coisa boa, quanto é vitória. Hoje, aleluia, estava aconselhando uma jovem, não tão jovem assim já estava quase da minha idade aí já. E ela pedindo conselho. E quando eu comecei a aconselhar na palavra do Senhor, e a palavra confronta. Você não vai chegar num profeta, num vaso de Deus, achando que ele só vai passar a mão na tua cabeça e dizer que vai dar tudo certo, não. Se estiver no erro, ele vai dizer: está no erro. Enquanto você não sair do erro, Deus não vai te abençoar. Enquanto você não vier para a presença de Deus, Deus não vai mudar a tua história. Enquanto você não tomar uma decisão e mudar a tua vida, a sua vida não vai mudar, Deus não vai operar na tua história. Sabe o que aconteceu? O telefone desligou. Sabe por quê? Porque não querem a correção do Senhor, só querem bênção. E temos que pregar a verdade. Porque muitos aí não conhecem mais a voz de Deus. De tanto ouvir os coaches pregar por aí, de tanto ouvir palavras de persuasão humana, de tanto ouvir ali palavras, aleluia, que foram aprendidas de sabedorias.
Como convencer uma pessoa em 1 minuto. Tem muitos livros aí, irmãos, que ensinam a persuasão humana ali. Consegue te vender coisas até sem você querer. O problema é que é algo que dura por 1 minuto ali. Ele te engana por 1 minuto. Mas a palavra de Deus de verdade, enquanto vem, ela te muda para a eternidade. Você está dizendo que eu nunca mais vou errar, pastor, que eu nunca mais vou pecar, que eu nunca mais vou cometer um erro, um engano. Não. Mas quando você cometeu, o Espírito Santo já te constrange, te convence do pecado. E você já se prostra, se ajoelha e diz: ó Senhor, eu pequei, me arrependo, não vou cometer mais. Essa é a vida com Deus. Aleluia. Então há uma preparação, mas também há um juízo de Deus. É o que ele está dizendo, há uma preparação para encontrar com ele. Mas naquele dia também vai ter juízo de Deus. E Apocalipse capítulo de número 21, a partir do verso de número 15, ele diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então tem pessoas que vão ficar de fora. Se você está ouvindo uma palavra sendo pregada aí, que todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai para a glória. Ninguém, aleluia, basta aceitar Jesus, falar: aceitei Jesus, pronto, posso continuar minha vida do mesmo jeito que eu vou para a glória. Não vai, irmãos. Evangelho é mudança de vida. Eu estava dizendo, é necessário você nascer de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, tem que haver mudança na tua vida. O que roubava não rouba mais, fornicava não fornica mais, prostituía não prostitui mais, roubava não rouba mais, comprava e não pagava, era caloteiro, agora não é mais, paga em dia. É tempo de mudança, é tempo de transformação. Jesus está às portas. Então há uma preparação, mas não adianta você se preparar o máximo que você se preparar. Se você for pesado na balança e achado em falta, a sua vida não muda. E o pior não é a sua vida que não mudar, o pior é que você vai para o inferno, não vai ser salvo. É uma palavra dura, mas é a verdade. É uma palavra dura, mas é a verdade que liberta. É uma palavra dura, mas a Bíblia diz ali para Ezequiel: Ezequiel, se você pregar, eles ouvirem a tua palavra, não se converterem, o sangue deles não está sobre a tua mão. Mas se você não pregar e eles for para o inferno por tua causa, porque você não pregou, o sangue deles está sobre as tuas mãos. E os profetas dos dias atuais esquecem disso. Estão preocupados com o dízimo, estão preocupados com os cartazes, estão preocupados com as redes sociais, o número de seguidores, o número de inscritos. Estão preocupados com a fama, estão preocupados em ser bajulados, mas não estão preocupados naquele grande dia. E do mesmo jeito que o ímpio vai ser julgado, o pastor também será julgado, o evangelista também será julgado, o missionário, o presbítero, o diácono, todos serão julgados. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia todos os joelhos se dobrarão, se prostrarão e dirão que só o Senhor é Deus. Mas todos vão passar para o tribunal de Deus. Aí vão dizer assim: todos vão para o céu. Vão, pastor? A resposta é sim, todos vão para o céu. Não, pastor, tem gente que vai para o inferno. Tem, mas a Bíblia diz que todos vão passar pelo tribunal de Deus, e o tribunal é no céu. Eles vão para o céu. Agora, entrar no céu, aí é só depois do julgamento. Então muitos vão passar naquele grande dia, e muitos vão dizer: em teu nome preguei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz maravilhas, expulsei demônio. Ele vai dizer: afastai de mim, maldito, eu não vos conheço, porque se venderam pelas coisas deste mundo. E o evangelho muitas vezes nos tira da zona de conforto. Se você é profeta, você não profetiza o que você quer, e tampouco o que a pessoa quer ouvir. Você profetiza o que Deus manda. Mas se eu profetizar, as portas vão se fechar, pastor. Sim, algumas portas se fecham, mas Deus abre outras para você. Você não vai parar porque o homem fechou uma porta. Deus vai abrir uma porta sempre para aquele que está na posição. Deus vai abrir uma porta sempre para aquele que estiver preparado para ser usado por Ele na face dessa terra. Há uma preparação. O ministério, pastor, tem que ter preparação.
Tem gente que se converte hoje, daqui a um mês já é pastor. Não houve uma preparação. Aí vemos esse monte de escândalos por aí, porque não foram preparados. Mas quem foi preparado também pode cair, pode errar, pastor. Eu sei que pode. Mas se quem está preparado pode cair, imagina quem não se preparou. Porque a Bíblia diz que quem está de pé, que guarde para que não caia, não é isso? Então todos podem cair. Mas o cair do homem, o levantar é de Deus. Mas tem que ter uma preparação. Pessoas são colocadas nos altares para pregar sem preparação. Cada pregação que a gente vê nas igrejas aí, que a gente fala, meu Deus, como é que essa igreja está aberta? Não tem nada de Bíblia, não tem nada de nada. A pessoa sobe lá para contar a história da vida dela, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com nada. E as pessoas que foram ali para receber a palavra não recebem. Fazem cultos, está igual aquele lá, fazemos para nós mesmos. É os congressos para nós mesmos. Mas tem que ter evangelismo, pastor. Sim, mas se não evangelizar dentro da igreja, o que vai adiantar evangelizar fora? A religião está matando a muitos. Tem muitos que estão na igreja e estão fora da presença. Tem muitos que vão para a igreja todo culto e há muito tempo não ouvem a palavra. Mas tem pregação lá, pastor. Sim, tem um horário da pregação, mas não é Deus que fala, é o homem que fala. É a mulher que fala. É a sabedoria humana que fala. Ou às vezes, infelizmente, até a tolice humana fala também. É o que vemos nos dias atuais. Então todos nós seremos pesados na balança. Porque Jesus está voltando. A noiva tem que estar preparada para o noivo. Então tá bom, pastor, eu já me preparei. Estou me preparando para viver as promessas de Deus sobre a minha vida. Eu estou me preparando para viver algo grande na presença de Deus. Aleluia, que bênção, irmão. Eu estou aqui me preparando. Larguei as práticas do pecado. Larguei aquilo que desagrada a Deus. Glória a Deus. E agora, pastor? Agora vamos para o versículo 3. Que diz bem assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, se você já se preparou, se você já se absteu do pecado, se você já saiu da presença do maligno, está na presença de Deus, agora é momento de confiar. Como assim, pastor? Você tem que confiar no Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Gênesis 12, Abraão, quando Deus chama ele está ali, irmão, o pai dele era bastardo, tinha condição. Aí chama, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar onde é. Ele não fala. O que é isso? Fé. O que é isso? Confiar. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E não é esperar de deitar e ficar esperando, é esperar com uma certeza que vai acontecer. Então é necessário você confiar no Senhor. Quer receber o milagre? Quer receber sua bênção? Confia no Senhor. Entrega a Ele o teu caminho que você vai prosperar. Entrega ao Senhor as tuas decisões. Mas se Deus já falou, olha, você vai ser pregador, você vai fazer o quê? Vai ler a Bíblia. Você vai fazer o quê? Vai jejuar. Você vai fazer o quê? Vai abrir mão do pecado. Vai abrir a mão da carne. Vai consagrar para que seja cheio do Espírito Santo. Porque a promessa é que você vai ser pregador. Mas você tem que se preparar. É como um advogado, Deus fala, você vai ser advogado. Aí se você vai receber o diploma lá, você vai receber a carteirinha do AB na sua casa? Não. Você tem que estudar, passar na faculdade, estudar, passar na prova do AB. Aí sim você vem e recebe a sua carteirinha, agora você é advogado. Mas muitos acham que porque recebeu uma promessa, a partir da promessa aconteceu. E não é assim. Abraão ouve e passa uma prova tremenda até se cumprir a promessa dele ser pai de nação. Da mesma maneira, em 1 Samuel, capítulo número 16, quando Davi é ungido, o óleo derramado sobre a cabeça dele, ele estava lá humilhado dentro da casa dos seus pais, ele estava lá envergonhado na casa dos seus pais, ele estava passando uma prova tremenda, uma luta tremenda, um vale tremendo, ele estava ali, aleluias. Aí o profeta Samuel chega, todos conhecem a história, os irmãos vêm tudo na frente achando que eles que vão ser ungidos, passa a lotar todos os irmãos, Eliabe, Abinadab, Samá, que eram os 3 do exército, passa todos os irmãos e depois unge quem? Davi.
Por isso que ele escreve: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Quem eram os inimigos dele da própria casa? E assim é quem serve a Deus, irmãos. Os seus inimigos é sua própria família. O próprio Jesus diz: por amor a mim vai ser pai contra filho, filho contra pai. E os inimigos serão sua própria família. Jesus que disse. E todos acham que quando ele foi ungido, logo depois ele já foi rei. Ele foi ungido rei, mas demorou muitos anos. Ele teve em 1 Samuel 17 que enfrentar o gigante. E o gigante às vezes se levanta e você chora. O gigante às vezes se levanta e você desiste. O gigante às vezes se levanta, aleluia, e você não confia que a presença de Deus está sobre a tua vida. Mas em 1 Samuel 17, quando Davi chega, ele confia no Senhor. Quando o exército todo, ninguém teve coragem de encarar Golias, ele fala: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ele está dizendo: eu não vou para você, não é com espada nem lança, não. Eu vou no nome do Senhor. Ele estava dizendo: eu confio no Senhor. Quer receber vitória? Preparação. Quer receber vitória? Se conserta, se limpa, se lava. Quer receber vitória? Confia. 3 pilares. O próprio Deus fala que um cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Aleluia. Então tem que haver uma confiança. Todos conhecem a história. Ele vai, encara o gigante. Ele teve estratégia, pastor, teve. Deram a armadura de Saul para ele. Ele falou: não serve, porque ele viu que a estratégia não ia funcionar. Então a estratégia que Deus vai te dar para vencer não é a que o irmão A usou, a que o irmão B usou. A estratégia é tua. Se ele seguisse a estratégia de Saul lá, botando a armadura dele, que era muito grande para ele ia morrer, ia ser envergonhado no nome do Senhor. Mas como Deus deu uma estratégia para ele: ó, você vai usar a tua funda, você vai ser da artilharia. Ele vem na infantaria, a infantaria ataca de perto, mas a artilharia ataca de longe. Ele joga a funda, derruba o gigante. E com a própria espada do gigante, ele arranca a cabeça dele. Sabe o que Deus está dizendo? A arma que o inimigo usou contra a tua vida vai ser a mesma arma que vai acabar com a história dele. Aleluia. Deus está jogando os teus gigantes por terra. O nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. Então tem que confiar, tem que acreditar. Em 2 Crônicas, capítulo de número 20, a Bíblia diz que Josué ali ouve a notícia: olha, os filhos de Amon e os filhos de Moabe estão vindo contra ti. E não bastasse nisso, a notícia também chega: o povo das montanhas de Seir também vem. Ou seja, eram 3 exércitos para destruir o povo de Deus. E Josué agora chora e clama a Deus, dizendo: Senhor, em nós mesmos não temos força para conseguir vitória. Em nós mesmos não temos força para alcançar a glória do Senhor aqui na face dessa terra. Ele estava dizendo: se o Senhor não intervir, a vitória não vai chegar. Nós vamos morrer e vamos ser envergonhados. Se o Senhor não intervir, a nossa história não vai, aleluia, terminar bem. E ele prega jejum, ou seja, todo mundo jejua. O jejum é o que, pastor? Uma preparação. Tem que jejuar. E a Bíblia diz que Jaziel se levanta e profetiza dizendo: aleluia. 2 Crônicas 20, 17 diz bem assim: nessa peleja não tereis que pelejar, ficai parados e vede a salvação do Senhor. Amanhã sai-lhes ao encontro e verás que o Senhor é convosco. Ele está dizendo: vai amanhã receber a vitória, vai amanhã receber tua bênção, vai amanhã, o nome de Deus vai ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. Mas ele jejua, ele levanta o clamor. E nosso país está aí vendo guerras para todo lado. A guerra está aqui do lado já, irmãos. É fome, é miséria, são governos corruptos que se levantam no mundo. E cada vez o povo sofre mais. E cada vez o povo é mais humilhado. E cada vez o povo passa por mais luta.
E quando é que no nosso país vai ser levantado um clamor? Eu vou dizer o nosso país, mas está acontecendo no mundo todo. Quando é que você viu dizer, vamos toda nação fazer um jejum? Vamos toda nação fazer uma oração? Quando faz, é para um homem ali, quero levantar um homem, que vai ser o próximo presidente, que vai ser o próximo governador, vai ser senador, qualquer cargo político aí, irmãos. Nós temos que levantar um clamor, uma oração, para que Deus venha dar livramento para o seu povo. Enquanto estivermos confiando no homem, eu sei que tem políticos bons, políticos ruins, não quero entrar nisso, direita, esquerda, centro e etc. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que existe um Deus forte e poderoso para dar vitória para o teu povo na face dessa terra. Mas enquanto estivermos esperando no político A ou no político B, o povo vai continuar na prova. O povo vai continuar na luta. Aleluia. Eles vão no outro dia de manhã, enquanto chega os amonitas, os moabitas, os montanhas de Seir, eles lutam entre eles lá, todos morrem. E sobram os despojos para o povo de Deus, ou seja, o inimigo vai bater em retirada, mas o ouro vai ficar, a prata vai ficar, as vestes de linho fino vai ficar, as montarias vão ficar, a providência vai ficar. Deus está dizendo, o inimigo vai sair, mas a providência de Deus vai ficar sobre a tua vida. Aleluia. Então a vitória vai vir. A Bíblia vai dizer em Daniel, capítulo de número 6, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, aleluia, e procuravam de toda forma uma maneira ali, uma maneira na qual viessem derrubar ele, porque haviam 3 presidentes, e dos 3 presidentes um deles era Daniel, e abaixo deles um monte de província. E se juntou todas as províncias e os outros 2 presidentes contra Daniel. E eles se reúnem ali e fazem, como vamos pegar ele agora? Ele não rouba, ele não faz nada de errado. Já sei, ele é muito fiel a Deus. Vamos pegar ele na fidelidade. E falam que vão fazer pro rei fazer um decreto, escreve um decreto lá e fala pro rei assinar, olha rei, nós presidente e também todos os governadores das províncias nos reunimos e decidimos fazer isso aqui para agradar o rei. 30 dias, ninguém pode fazer petição a nenhum homem nem a nenhum Deus, somente ao rei. E o rei acha aquilo bom, ele não pensa, porque às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam sobre a nossa vida. E o rei vai e assina. E a lei dos medos dos persas diz que uma vez assinado não se pode mais revogar, nem o rei pode revogar o que ele mesmo assinou. E todos sabiam que ele orava, porque ele tinha uma janela aberta ali grande, e todos viam ele orando 3 vezes ao dia. E eles veem ele orando ali mesmo com o decreto, e levam ele diante do rei e diz, olha, ele não obedeceu à lei, agora tem que ser punido, tem que ser jogado nas covas do leão, nas covas dos leões. E a Bíblia diz que agora o rei, arrependido, porque amava muito ele, sabia que ele era inteligente, porque ele estava superior aos outros, ele estava superior aos demais, por isso que eles se levantavam. Então se estão se levantando contra a tua vida, porque já viram que a unção de Deus sobre a tua vida é diferente. Quem não tem unção sempre vai querer matar quem tem unção. Quem não tem unção sempre vai querer parar a história de quem tem unção. Quem não tem unção sempre vai querer acabar. E foi por isso que tentaram ali matar Daniel, porque eles tinham inveja do que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Mas o texto já segue dizendo, ele orava 3 vezes ao dia, ou seja, havia um preço sendo pago na presença de Deus para que ele viesse receber. Aleluia! Todos conhecem a história, o rei não conseguiu revogar o próprio decreto. E ele agora vai ser jogado nas covas dos leões. E o próprio rei diz, olha, esse Deus vivo a quem tu serve, ele pode te livrar da cova dos leões. E ele é jogado nas covas dos leões, a pedra é colocada. E ele passa a noite ali. E o rei não consegue dormir. E o rei até clama a Deus, irmão, para que Deus viesse livrá-lo.
Aleluia, porque assim, quando temos a presença de Deus, a nossa fé, a presença de Deus, ela constrange e alcança muitos dos nossos lados. E a Bíblia diz que assim que amanhece o dia, ele já vai triste chamando Daniel, o Deus vivo a quem tu serve te livrou. E ele responde lá, estou aqui. Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. Deus está dizendo, eu estou enviando o anjo para fechar a boca desse leão que se levantou contra a tua vida, deste leão que se levantou contra a tua história. Que é leão, pastor? A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele ruge como leão, mas ele não é leão, porque o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu estou amarrando a boca deste inimigo que estava rungido contra a tua história, assim diz o Senhor. Então houve uma preparação de Daniel, mas também houve uma confiança, e Deus deu o livramento. E após Deus dar o livramento para ele, o rei Dario agora pega todos aqueles que se levantaram contra ele e joga na mesma cova, nos mesmos leões. E os leões devoram a todos, tanto os homens quanto as mulheres, como crianças, todas as famílias deles. Sabe por quê? Porque, aleluias, nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. Deus está dizendo, o inimigo não vai prevalecer contra a tua vida. Mas contra a vida do ímpio, pastor, está no texto. O ímpio foi jogado e os seus ossos foram quebrados, triturados, acabou com tudo. Acabou com a vida deles e das famílias deles. Sabe por quê? Porque se levantou contra o ungido de Deus. Porque se levantou contra alguém que tinha vida com Deus. Porque se levantou contra alguém que tinha uma promessa de Deus. Porque se levantou contra alguém que estava no caminho, na direção que Deus o designou. Aleluias. Deixe-se levantar, irmãos. Não se levanta contra ninguém, não faz mal contra ninguém. Porque Daniel não fez mal nenhum. Mas o juízo de Deus veio. E aqueles que queriam matá-lo foram mortos. Davi disse, abriram uma cova para mim, mas foram eles que caíram nela. Armaram um laço para mim, mas foram eles que se enrolaram nele. Aleluia. E assim também será na sua vida. Para encerrar, Josué, capítulo de número 6. Todos conhecem a história. A muralha de Jericó ali. Deus diz, dai 6 voltas. E nos 7 dias, 7 voltas. Ou seja, 6 voltas nos 6 primeiros dias. Uma volta por dia. É o quê? Preparação. Eles estavam se preparando. Mas tinham confiança em Deus, pastor? Tinha, porque eles ficavam ali, aos olhos naturais, pareciam um bando de bobo. Porque você dá a volta na muralha, não faz mal nenhum para a muralha. Mas eles tinham fé, confiança, que a muralha ia cair. E todos conhecem a história, no último dia 7 voltas. Ou seja, eles se prepararam uma volta por dia, para no último dia dar 7 voltas. Por quê? Porque teve uma preparação. Se ele chegasse lá, não ia conseguir dar 7 voltas em um dia. Havia uma preparação. Então, às vezes, você está rodando e sua vida não muda. Está rodando, a tua história ainda não mudou. Mas a Bíblia diz, na 7ª volta, ele diz, gritai. Na 6ª primeira volta, ele diz, fica calado, é para dar nem um pio. Está na prova, fica calado. Está na luta, fica calado. Mas vai chegar o tempo que Deus vai dizer, grita. Glorifica o meu nome. E eles gritam e a muralha cai por terra. E a bênção da cidade chega nas mãos deles. E é isso que vai acontecer na tua vida. A bênção de Deus vai chegar na tua vida. A bênção de Deus vai chegar na tua história. A bênção de Deus vai chegar na tua família. São 3 pilares para conseguir a vitória. Primeiro, aleluias, preparação. Segundo, se converter, se libertar, matar a carne e alimentar o espírito. Sair dos maus caminhos. Terceiro, aleluias, confiar em Deus. O que é confiar? Ter fé, crer que Deus vai fazer na tua vida e que a glória de Deus vai chegar sobre a tua história. Amém? A palavra do Senhor foi ministrada. Agora vamos estar fazendo uma oração. Você que precisa de um milagre, foi pregado aqui os 3 pilares para receber a vitória. Preparação, abrir mão do pecado, matar a carne e fortalecer o espírito. E o terceiro, confiar em Deus, que é fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então vamos orar. Eu creio que Deus vai ministrar a glória dele sobre a tua vida. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma bênção, você que quer viver algo sobrenatural da parte de Deus, eu te convido a orar juntamente comigo. Soberano Deus, eterno Pai, Deus eterno, Deus querido, Deus de poder e glória, Deus santo, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui, meu Deus, glorificando e exaltando o Teu nome, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, meu Deus, para tudo sempre. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, Senhor, manifesta a Tua glória no meio do Teu povo. Senhor, a Tua palavra foi semeada, mas eu sei, ó Pai, que muitos estão vivendo os dias maus, Senhor. Tem misericórdia da vida dele, tem misericórdia da vida dela, tem misericórdia, Senhor, na história dele, na história dela, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado mais uma vez. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, toma essas vidas, ó Pai, onde esta palavra chegar, para que o nome do Senhor, Pai, venha a ser ministrado, ó Pai, nos quatro cantos dessa terra. Toma, Senhor, caído, Senhor, toma o fraco. Foi pregado aqui, Senhor, que o Senhor é o Deus que dá a vitória, mas tem os pilares da vitória. Libera, meu Deus, a vitória do Teu povo, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão enfermos agora, Senhor, cura em nome de Jesus. Não interessa, meu Deus, com a doença, com a enfermidade. Seja ela, meu Deus, câncer, Pai, HIV, leucemia, seja, Pai, problemas nos ossos, ó Pai, problema na imunidade, seja, Pai, dor na coluna, dor de cabeça, dor nos ombros, dor nos joelhos, seja, Pai, onde o mal, ó Pai, estiver contra esta vida, seja problema cardíaco, problema circulatório, seja na carne, seja no sangue, seja nos ossos, nas articulações, onde, ó Pai, o mal estiver operando, Pai, contra a saúde do Teu povo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Alai andou biraga subidarápia, eu ministro, meu Deus, a vitória, eu ministro, Senhor, a cura, porque Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. Senhor, foi ministrado aqui, Senhor, o aconselhamento, ó Pai, que eu fiz ali, e a pessoa, Pai, não quis ouvir, meu Deus, a Tua palavra. Toma, meu Deus, as vidas, ó Pai, que estão desviadas dos Teus caminhos, não querem se converter, não querem entrar na presença do Senhor, não querem estar diante do Senhor, ó Pai amado, Pai querido, mas querem vitória, e a vitória vem para quem confia, a vitória vem para quem acredita, a vitória vem para quem está na presença do Senhor, ó Pai. Dá vitória para o Teu povo. Foi ministrado, Pai, que temos que estar preparado para a volta do Senhor. Então, meu Deus, volta, Senhor amado, mas, Senhor, prepara primeiro a Tua igreja, para que venha, Pai, se encontrar contigo nas bodas do Cordeiro. Meu Deus, nos prepara, Senhor, converte, ó Pai, o que não está convertido, liberta, Senhor, aquele que ainda não foi liberto. Em nome de Jesus, ó Pai, onde abundou o pecado, que venha superabundar a graça, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado mais uma vez, em nome de Jesus, ó Pai. Aquele, Pai, que precisa de uma provisão financeira, faz aqui, meu Deus, conforme o Senhor falou pela Tua palavra, traz a provisão, Senhor, da terra do inimigo para as nossas vidas, Pai, porque Tua palavra diz, Senhor amado, Deus querido, aos Seus amados, ó Pai, o Senhor dá enquanto dorme, e o Senhor acrescenta, Pai, mas não acrescenta dores, Senhor. Em nome de Jesus, entra com a providência, entra com a bênção, entra com o milagre. Aquele, Senhor, que está, meu Deus, com a sua empresa ali perto de decretar falência, com muitas dívidas, Senhor, prospera financeiramente. Eu profetizo, Senhor, a multiplicação nas finanças e a provisão do Senhor chegando. Aqueles, ó Pai, que trabalham ali também, Senhor, estão, Senhor, desempregados.
oh meu Deus, estão, Senhor, perto a ser mandado embora. Entra, Pai, com a providência, Senhor, que não venha faltar, meu Deus, o pão, não venha faltar o mantimento. Salmista Davi diz bem assim: Pai amado, Pai querido, já fui novo e hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Em nome de Jesus, ó Pai, provê, glorifica o teu nome, ó Pai, sobre essas vidas. Aquele que está caído, Pai, levanta. O que está fraco, meu Deus, dá força, Senhor. E que venhamos, ó Pai, todos conseguirmos, ó Pai, estarmos na tua presença naquele grande dia e assentarmos na mesa com o Senhor, ó Pai. É assim, ó Pai, já te agradecemos, Senhor, porque cremos no milagre, cremos na bênção, em nome de Jesus. Amém? Se você recebeu esta palavra, se você crê que Deus falou contigo, se quanto orávamos aqui, ou ao decorrer da palavra, porque Deus também cura e libera milagres durante a pregação, durante a palavra. Se você recebeu a sua bênção, escreve aí nos comentários: eu recebi minha bênção, eu recebi meu milagre, Deus operou na minha vida. Já pega essa palavra, já compartilha aí com pelo menos 5 pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado sobre a face dessa terra, porque assim o algoritmo das redes sociais vai entender que esse conteúdo aqui é relevante para que o Evangelho venha atingir o máximo de pessoas possíveis. Amém? Então, logo mais estaremos juntos novamente. Estamos distantes fisicamente, mas perto da presença de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado sobre as nossas vidas. Amém? Deus vos abençoe.